Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, meu nome é Vera Bejato, eu sou CEO do Avatar da Saúde e quero agradecer a você que está aqui conosco e também ao Márcio da Melhor e dizer que é uma grande honra estar participando hoje aqui com um tema extremamente importante, sabendo que agora, com a classificação do burnout como doença de saúde ocupacional, a preocupação das empresas que aumenta ainda mais, né? E vai demandar em novas metodologias de trabalho e de gestão para mitigar essa síndrome na busca por relações humanizadas. Hoje estamos aqui com dois experts na área da saúde corporativa. A doutora Kátia Figueira, do grupo Biomed e B4 Soluções de Saúde. A doutora Kátia é médica do trabalho, médica perita, nutróloga, coordenadora no Hospital da Santa Casa de São Paulo e com vasta experiência em gestão de saúde corporativa, saúde e bem-estar. Estamos também com o Cássio Souza, que é CTO do Avatar da Saúde, profissional com 25 anos de experiência na área de tecnologia, graduado em sistemas de informação, pós-graduado em engenharia de sistemas, MBA em gestão de negócios, especialização em Big Data e ciência de dados pelo MIT, certificado em LGPD pela ITCERTS do Canadá. Bom, boa tarde. Olá, vou começar aqui as minhas perguntas já diretamente para a doutora Kátia e dizer, doutora Kátia, burnout, entendemos que todos os acontecimentos pandêmicos dos últimos tempos está mais na hora, né, da empresa olhar para a saúde corporativa de forma estratégica e preditiva. Eu gostaria que você contextualizasse o processo de caracterização do burnout como doença ocupacional. Como surge, quais são as suas consequências, já que você é uma médica do trabalho expert no tema. Então, vamos lá. Boa tarde, eu queria agradecer o convite, é sempre uma honra e um prazer estar próximo um pouquinho da Vera, do Cássio também, que são pessoas queridas e são pessoas que pensam com a gente e sempre estão à frente do seu tempo. O burnout, ele, mais uma vez, a gente está... Eu estou bem feliz, né? Porque a gente passou pela pandemia, a saúde corporativa sempre foi estratégica, mas as empresas começaram a olhar para essa área como estratégica. E, mais uma vez, a OMS criou esse conceito, né? Que tem bastante contradições, a gente conversou bastante sobre isso antes de estar aqui com vocês. E o que é legal? É que está vindo à tona. Tem que discutir burnout, sim. Tem que discutir saúde corporativa como estratégica, sim. Tem que olhar para o colaborador como uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem todas as outras atividades que ele tem. E tem, sim, olhar para o burnout como algo relacionado ao trabalho. A gente, na nutrologia, até estava contando para a Vera, a gente passou por uma fase bem complicada da caracterização da síndrome metabólica. E um estudioso, né, o Gerald Riven, de Stanford, ele chamou de síndrome metabólica. O que eu queria trazer, assim, é para a gente pensar que o que vale não é a caracterização. Eu acho que a grande discussão e o grande gancho que a gente tem que tomar com essa discussão que a OMS trouxe é não só caracterizar, mas prevenir, porque tanto importa o nome da doença que eu vou chamar, mas se eu olhar para aquela pessoa como pessoa, se eu tiver a tecnologia ali, que aí o Cássio vai trazer essa abordagem para rastrear, para trazer aquela pessoa para perto, olhar quem é suscetível. Eu acho que essa discussão do burnout, ela é uma discussão que vem para a empresa olhar com cuidado para o que ela está fazendo de preventivo para o colaborador e para a empresa como um todo, porque a empresa é um organismo vivo, né? Você tem que olhar para a saúde da empresa também. Então, acho que esse tema do burnout, ele é um sinalizador do quanto o problema do funcionário, o quanto a saúde do funcionário como um todo, sabe? Do ponto de vista integral mesmo, bio, psíquico, sócio, espiritual, impacta nos resultados da empresa. Então, é aquela coisa assim, vamos fazer junto, vamos olhar para esse colaborador junto, porque o burnout nada mais é do que um sinalzinho amarelo. Do mesmo modo que aquela resistência à insulina que a gente tem é para a síndrome metabólica. Então, eu vou esperar virar diabético para eu olhar? Não, eu vou olhar antes, eu vou ser preventiva, eu vou rastrear, eu vou triar. Então, eu acho que é mais ou menos esse cenário que tem no burnout na medicina do trabalho, que é o que a gente tinha na nutrologia. A gente viu que a própria pessoa que
patenteou o termo, ele falou assim, gente, não importa o nome que você vai dar, o importante é você olhar para aquela doença, olhar para aquela pessoa antes que ela desenvolva a doença. Eu acho que, assim, a grande mensagem que eu queria deixar do burnout, o CID-11, ele veio com essa discussão, foi por isso que começou a falar de burnout, foi por isso que começou a caracterizar algumas doenças, e é um desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que a Vera, assim, eu tenho muito orgulho de estar perto dela, porque ela traz essa tecnologia, ela traz esse olhar, traz essa vanguarda, como em tudo que ela faz, mas eu acho que o Cássio vai vir com uma contribuição muito boa, falando de como eu encontrar essas pessoas que precisam de ajuda. Eu acho que é um pouquinho disso, velho. Eu sou apaixonada pelo tema, então eu vou ficar até amanhã. Cássio, então, aproveitando o gancho aí que a doutora deu, né, que como um aplicativo de saúde digital, né, no caso aí do Avatar, pode ajudar o RH a obter uma análise preditiva, né, de quais serão os colaboradores que estão mais suscetíveis ao impacto do burnout no ambiente corporativo. Lembrando que hoje nós temos o modelo híbrido que veio para ficar, né? Então, temos o presencial e o home office, né? E quais são as ações que a gente pode fazer nos dois ambientes, né? Com a preocupação maior, realmente, de não vulnerabilizarmos mais esse colaborador em relação à carga de trabalho, de tudo isso que veio impactando desde o problema de saúde mental lá da pandemia. Isso virou um turbilhão inexorável agora, que indubitavelmente tem que ser muito bem conduzido, muito bem orientado, e eu queria ver que contribuição você entende que a saúde digital pode dar nesse momento. Olá, boa tarde, Vera, boa tarde, doutora Kátia. Muito feliz de fazer parte de um painel um tema tão importante e tão atual, né? Quando a gente fala de como a tecnologia pode apoiar as empresas, né? O primeiro passo para que a empresa possa atuar de uma forma preditiva é identificar efetivamente as pessoas com maior risco de enfrentar alguma dificuldade, algum problema de saúde emocional. E o Avatar da Saúde, sendo um aplicativo de saúde digital, ele permite que isso seja realizado de uma forma escalável, para identificar os riscos de forma geral, os riscos da saúde de uma forma geral, e não somente em relação à saúde emocional. Falando especificamente da saúde emocional, nós temos desenvolvido nos últimos tempos ferramentas específicas de assessment que permitem identificar as pessoas que estejam passando por algum sofrimento emocional, por algum desconforto, e também identificar os níveis de estresse, ansiedade e depressão das pessoas, e a partir daí direcionar esses colaboradores ou esses beneficiários para o acolhimento e para os recursos que a empresa tenha disponível para aqueles colaboradores, seja um EAP, que é um Employee Assistance Program, seja um atendimento no ambulatório ou mesmo uma telemedicina. O importante nisso tudo é que nós conseguimos identificar previamente as pessoas que precisam de algum apoio. Como a doutora bem citou, não precisa esperar a pessoa chegar no nível de um burnout. A ideia é que eu possa identificar previamente qualquer desconforto voltado à saúde emocional e evitar que o caso se agrave até sim se tornar um burnout. Além disso, olhando para o usuário, né, ele recebe imediatamente pelo aplicativo informações e recomendações sobre quais ações ele pode executar para receber um apoio. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que ela está passando por algum problema, ela está tão envolvida no seu dia a dia, tão envolvida nas suas atividades, que ela não percebe que está passando por um problema. Então, nós temos vários cases em clientes onde essa captação ativa ela tem sido muito efetiva para identificar precocemente as pessoas com risco, além de ser uma ferramenta muito bem vista pelos colaboradores. Eles percebem o cuidado que a companhia tem com a saúde, e nós também enxergamos um fator social por trás de tudo isso. Uma pessoa saudável e em equilíbrio, ela vai ser um profissional mais produtivo, mas ela vai ser uma pessoa que vai ter uma relação muito melhor com a sociedade de forma geral, com os seus amigos, com a sua família. Então, é algo que vai além das barreiras do mundo corporativo. Perfeito. E, doutora, quando se classifica burnout como uma doença ocupacional, agora vamos falar das consequências disso para a empresa, né? A empresa, indubitavelmente, ela pode ter alguns impactos jurídicos importantes, né? Inclusive incorporação no FAP, judicialização, né? Indenizações, enfim. Qual a sua opinião sobre isso, já que você hoje é médica de uma grande indústria, né? E você já está vivendo esse ambiente hoje?
na empresa, aliás, todos os médicos ocupacionais estão, mas como é que é a tua visão hoje? Como é que você acha que a gente pode proteger a organização nesse sentido? É interessante que, assim, esse tema, por que ele trouxe tanta contradição, tanta discussão, tanta defesa de tese? Porque a repercussão dele, a nível corporativo, é muito grande. Quando você pega uma doença e você caracteriza ela relacionada ao trabalho, você tem implicações, tanto implicações administrativas, pensando muito no que o Cássio falou em relação ao absenteísmo, em relação até como a empresa vai se organizar para colocar outra pessoa para produzir o que aquela outra pessoa faz, quanto repercussões judiciais, que, assim, são dois momentos, né? O primeiro momento é quando essa pessoa passa por um afastamento previdenciário, vai passar por um médico, perito ali do INSS, que vai caracterizar ou não se aquela doença tem correlação com o trabalho. Isso vai influenciar o como, né? Como que é o ambiente corporativo, como que é a organização de trabalho dessa empresa, como que foi a acolhida desse colaborador, como que foi identificado? Foi uma identificação tardia? Foi uma identificação que o gestor dele só ficou sabendo que ele ia ser afastado quando chegou o afastamento? Ou foi algo preventivo? Foram soma de atestados e alguém olhou para aquela pessoa com um olhar acolhedor? Tinha ali rastreado epidemiologicamente aquilo? Então, vai depender muito do cenário, como isso vai ter sido identificado, que isso vai judicializar ou não. Porque tem que lembrar que se isso for considerado ocupacional, tem toda a repercussão FAP, porque vai ser considerado como uma doença do trabalho ou um acidente de trabalho, porque isso é equiparado. Então, tem imposto, né, a mais, que a empresa acaba sendo, entre aspas, penalizada por ter gerado aquela doença. Além disso, tem você tendo caracterizado isso no INSS sendo do trabalho, você pode ter a repercussão judicial, você pode ter um processo trabalhista, e nesse processo trabalhista da indenização, tem muita repercussão que vai ser tomada, e assim, fato é, as pessoas, querendo ou não, já têm esse senso comum de que é uma doença ocupacional. Então, assim, a empresa, a corporação já vai ter que encarar aquilo como se aquilo fosse uma verdade, independente da discussão que tiver acerca daquilo. O que chama a gente para aquela discussão que a gente falou no começo, a empresa ela precisa ser preventiva. Toda vez que a organização ela for reativa, a chance de judicializar, a chance daquela empresa começar a ter precedente trabalhista é grande. Então, assim, eu sempre bato nesse ponto. É prevenção, é rastreamento, tem todo um cenário que precisa ser olhado com cuidado. Perfeito, entendido. Bom, Cássio, quais as ações efetivas, de forma prática, que a empresa pode realizar para reduzir os riscos relacionados ao tema de saúde mental, né? Como que a gente pode tratar o burnout dentro do aplicativo, como uma plataforma tecnológica, com KPIs, com métricas, com programas? Explica para a gente entender de forma prática, até porque eu acho que a doutora fez uma colocação bem importante, que é a identificação do burnout, né? A gente não pode atuar de forma tardia, né? A gente já tem que, a liderança já tem que ficar de olho e entender o comportamento, né? Como que aquele colaborador ali está demonstrando exaustão pelo trabalho, né? Porque lembre-se, nós ficamos 2 anos aí, né, com pandemia, então a sobrecarga emocional é muito grande, e muitas vezes tem esse momento do acolhimento da companhia, até dele sentir realmente que ele precisa disso, né? E, então isso tem um ponto de relevância muito grande hoje no ambiente corporativo, né? Afinal, ele está dentro desse ambiente e participa junto com os outros colaboradores também. Qual que é a contribuição? Como é que você pode nos dizer? Perfeito. Existe uma frase que nós falamos sempre aqui, né, que é: tem poder quem tem informação. E a nossa visão é justamente essa, que para que a empresa possa atuar de uma forma efetiva, ela tem que ter informação, ela tem que ter o controle do que está acontecendo, até porque os recursos para investimento são limitados, não só na área de saúde, mas de forma geral, então eles têm que ser muito bem aproveitados e muito bem empregados. Então, nesse aspecto, além do fator da identificação das pessoas que têm algum risco voltado à saúde mental, nós oferecemos para os gestores das empresas uma plataforma de Health Analytics, com os KPIs, as métricas, para direcionamento dos programas e para medir a efetividade das ações e dos programas que estão sendo realizados. Isso olhando a saúde de uma forma integrada. Um exemplo prático seria não somente olhar os impactos da saúde no plano de saúde, mas também olhar
o absenteísmo, olhar o FAP, como a doutora mencionou, uma visão mais a médio e longo prazo. E quando a gente fala de ação de saúde, não é somente questões ligadas à saúde emocional, porque a gente está falando muito do burnout, mas ele pode ser a ponta final de uma série de outros fatores de risco que a pessoa já vem carregando, relacionados a uma alimentação inadequada, uma falta de atividade física, falta de uma consciência corporal. Então, o nosso foco é olhar a saúde de uma forma holística. Então, com o nosso Risk Assessment, nós avaliamos a saúde de uma forma geral, considerando o que nós chamamos de 7 saúdes. A saúde física, mental, cultural, social, profissional, financeira e espiritual, e conseguimos levar para a empresa uma visão, um retrato da sua população, do perfil epidemiológico da população como um todo. Perfeito. Bom, eu acho que vocês colocaram aí pontos interessantes, e dizer que isso é só o começo, né? Foi a partir de janeiro, né, que essa foi classificada. Eu lembro que a doutora falou para mim que existe de mais de 140 queixas para burnout, é isso? Tudo isso? Eu até descrevi algumas coisas que eu achei interessante, e coisas assim, vida real, né? A gente sabe que é prevenção, 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 prevenção. Isso eu acho que ficou bem claro, e é o que o Cássio falou, identificar, porque quanto mais cedo eu identifico, melhor eu resgato aquele colaborador e previno o passivo trabalhista, acho que olhando para os dois campos. Mas, resumindo, burnout CID-11 está na letrinha Q, são mais de 140 sintomas que caracterizam a doença, então, assim, a caracterização é bem complicada. Existe um questionário que é internacional, está sendo validado, que chama MBI, depois a gente vai falando bastante, que é um assunto bem extenso, mas o que o Cássio falou, ele pegou assim, o ponto que tem que ser, é olhar para aquela pessoa nas pequenas alterações tênues, como que ela se enxerga, ela cuida da alimentação dela, ela faz atividade física, porque se você olhar para esses pequenos sinais, você não precisa chegar numa síndrome de estresse, você não precisa chegar no burnout, você pode muito antes você acolher aquele colaborador. Acho bem bonita essa coisa do avatar, porque eu sou médica do trabalho há 11 anos, né? E uma das deficiências que a gente tinha, você podia ser um excelente médico do trabalho, mas a gente não tinha essa capacidade de coletar informação em massa, de você conseguir pensar aquele carinha ali que você não conseguiria olhar sem a tecnologia. Então, assim, Vera, isso que vocês fazem do avatar, não ganho nada com isso, gente, defendo porque gosto mesmo. Assim, é saúde pública mesmo, é como a saúde pública se organiza, através da informação. Você tendo a informação, você consegue montar programas inteligentes, relevantes e revelantes. Porque programa de gaveta não cabe mais com a realidade de saúde corporativa que a gente tem hoje. Saúde corporativa estratégica, preciso de informação, preciso de tecnologia. Porque não consegue gerir aquilo tudo sem tecnologia. Eu acho que eu sou apaixonada, gente. Eu até me emociono. Você sabe que o RH, ele cansou um pouco de olhar só pelo retrovisor, né, da sinistralidade, né? Afinal de contas, o que está no sinistro é o que já aconteceu. Mas eu queria agradecer, o nosso tempo acabou. Queria, assim, dizer que para as empresas que esse desafio é um desafio importante e que nós estamos aqui também para auxiliar o RH, se ele entender que ele pode contar conosco também. Gente, muito obrigada, um abraço para você. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, pessoal.